de contas, a auriculoterapia pode doer? E se pode, por que alguns pontos doem e outros não causam dor? Você já parou para se perguntar sobre isso? É sobre esse tema que eu falarei no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, gente, a auriculoterapia, a clássica auriculoterapia, ela é feita com sementes. As sementes são a rainha, né? Elas são as rainhas da auriculoterapia. E mesmo com sementes, alguns pontos acabam doendo e outros não. O que isso quer dizer? Será que quando o ponto dói tem algo errado? Né? Será que é um desequilíbrio? Será que eu, como terapeuta, fiz algo errado? Não tem nada de errado aí. O que tem de errado, que podemos dizer, é o desequilíbrio. Você vai ver que mesmo com sementes, quando um ponto está em desequilíbrio, ele vai ficar mais sensível. Mas quando nós falamos nesse ponto em desequilíbrio, a gente se refere principalmente a pontos locais ou pontos sintomáticos específicos. Quer ver um exemplo? Então, quando nós temos uma dor lombar e nós colocamos sementes, não precisa ser agulha não, sementes no ponto lombar, o ponto ele vai ficar extremamente doloroso. Porque ele é um ponto reflexo à lombar. Como a lombar está doendo, o ponto fica reativo também. Não acontece a mesma coisa quando nós vamos tratar, por exemplo, a irritabilidade e utilizamos o ponto fígado. Por que não dói então o ponto fígado? Porque a irritabilidade ela é uma emoção. E o ponto fígado ele vai doer quando tiver um desequilíbrio no órgão físico, no órgão energético também, mas no órgão fígado, relacionado ao fígado em si, e não aquilo que ele rege ou aquele sentimento que lhe agride, como é o caso da raiva. Então, gente, quando a gente tem pontos sintomáticos ou pontos locais que estão mais reativos, mais dolorosos, é porque há ainda um desequilíbrio naquele local do corpo. Isso serve também como uma dosagem do quanto a gente tem que atuar ainda com a auriculoterapia naquele paciente. Vou dar um exemplo. Minha primeira semana eu atendo meu paciente com dor lombar. Vou colocar a sementinha no ponto lombar, vai ficar extremamente dolorosa e o paciente ainda está com dor lombar. Na semana seguinte, no segundo atendimento, ele vai vir, ele não estará mais com a dor lombar, porém o ponto ainda está muito doloroso. Significa o quê? Que a dor lombar ainda estaria ali, que aquele ponto ainda tem um desequilíbrio, que aquele local ainda tem um desequilíbrio e que precisamos continuar estimulando. À medida que passam as sessões, o paciente não vai ter nem mais a dor lombar e nem mais a dor no ponto, porque aquele desequilíbrio foi corrigido. Gente, parece coisa fantástica, né? Parece até coisa irreal, mas isso é fato, isso acontece, tá? Então, quando o ponto tá doendo muito, o que eu oriento para o meu paciente? Eu explico o que está acontecendo e digo: você consegue aguentar com esse ponto? Se você conseguir aguentar essas primeiras sessões, depois você vai melhorar. Mas se esse ponto está doendo tanto, chegando a não aguentar, a dar dor de cabeça ou ficar irritado por dor no ponto, é melhor a gente ver outra estratégia e iniciar o tratamento à distância. A auriculoterapia ela tem que ser confortável para o paciente, né? Por isso nós usamos estratégias de ensinar o paciente como dormir com os pontos de auriculoterapia e o paciente tem que estar comprometido com o tratamento, porque se aquela dor, aquele incômodo for maior que a dor lombar, por exemplo, isso vai colocar o nosso tratamento a perder. Tá certo, pessoal? Espero que eu tenha tirado essa dúvida de vocês e para ter mais conteúdos como esse, continue me seguindo aqui nas minhas redes sociais. Um beijão e fiquem com Deus! Tchau!